Lei. Ora pelo pastor Fábio. Você pode se colocar de pé, estender suas mãos para cá para a gente. Senhor, nós queremos colocar em suas mãos, pastor Fábio, alguém que nós temos como referência de um adorador. Ó Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, ó Deus, o faça lembrar de tudo aquilo que ele estudou ao longo dessa semana. Ó Pai, eu tenho certeza que o Senhor tem total liberdade na vida dele para acrescentar algo que o Senhor quiser. Então, Pai, que o pastor Fábio seja um instrumento em Tuas mãos nessa noite para a edificação da Tua igreja. Que a Tua igreja ouça a Tua voz através da vida do Seu Filho. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar em nome de Jesus. As irmãs, com todo carinho, elas fizeram uma decoração tão bonita aqui na frente, mas eu estou com um receio danado de dar um tapa nesse vaso aqui. Então, dá licença, deixa eu botar... Cadê o pessoal da decoração aqui? Né? Posso botar aqui embaixo rapidinho? Que eu não estou... É muita coisa, é muito lindo, né, querido? Como é que tá bonito isso aqui? Isso aqui é o que? Lavanda, isso aqui? Vou chutar aqui. Queridos, boa noite a todos. Mais uma vez, aqueles que estão nos visitando, aqueles que estão comparecendo hoje, saibam que o pastor Luiz está lá em Boston, visitando a sua família. Ele mandou uma foto para a gente, meu amigo. Ele acho que bom tempo que eu não vejo o pastor dando um sorriso tão grande. Né? Ele está lá com os netos dele, tem sido um tempo bom para ele. E graças a Deus por ele poder ter esse tempo, né? Todo mundo sabe, né? Os irmãos que foram, o pastor Antenor viu que na quarta-feira dele viajar, na quarta-feira ele foi fazer um exame, e aí o exame gerou uma diverticulite, ele ficou no domingo para viajar na quarta, e aí ele falou assim, não conta para ninguém não. Aí falou o pastor Antenor, tá bom, pode deixar que eu não vou contar para ninguém não. Como é que eu não vou contar para a igreja orar? Eu vou contar sim, ué. Pastor, o senhor me dá licença, pastor, mas a igreja ora pelo senhor, entendeu? E aí eu vou falar para a igreja orar. Não foi assim, pastor? Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. E aí falou, eu não vou, quem sou eu para poder confrontar com o sub? Não vou não. Eu não vou, não, deixa ele. E aí chegamos aqui no domingo e intercedemos por ele. Deus foi tão bom que na segunda-feira ele já estava melhor, ele conseguiu viajar, queridos. O pastor chegou lá, graças a Deus, mas para poder não acabar a emoção tão grande que é, além dele a dificuldade para viajar por causa da sua condição física, ele chegou em Nova York, ele perdeu o voo, mas tranquilo, chegou bem em Boston, está lá, graças a Deus, e nós somos muito alegres de verdade por poder o pastor estar lá. Então aqueles que estão aqui hoje, já chega aqui e fala assim, cadê o pastor Luiz? Ué, cadê aquele? Aí encontra a gente, o pastor não veio. Não, o pastor está tirando aquele tempinho, né, de descanso, logo ele está aqui. Nós temos um ano inteiro na presença de Deus, de muito trabalho, e de muita intercessão, de muita alegria, de derramar do Espírito Santo, de muito clamor, porque o Senhor vai fazer nesse ano em nome de Jesus. Se Jesus não voltar aqui nesse ano, nós vamos chegar no final de 2025 dando glória a Deus e dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito, por isso nós estamos alegres. Na caminhada a gente vai chorando e a gente vai se alegrando, né? O Salmo 126 fala que aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifa, carregando seus feixes nas costas. Eu acredito que cada um que está participando de um GA aqui tem um testemunho para dar. E os testemunhos têm sido abençoadores. Nós saímos de lá, eu acredito que o Espírito Santo ele bota na nossa cabeça assim, eu achava que estava ruim para mim. Estava ruim para mim, mas Deus está fazendo um milagre. Eu estou reclamando da minha situação, o irmão está numa dificuldade ali, passando por uma... Mas aí, em momento nenhum, eles deixam de colocar em oração. Por quê? Porque você saiba de uma coisa, como falamos aqui, a igreja do Senhor continua, em nome de Jesus, diante de todas as dificuldades, caminhando em direção ao céu e tirando cativeiros do cativo, libertando homens e mulheres do pecado, das mãos do diabo e cumprindo a sua missão até que Jesus Cristo venha, amém?
Amém? Se a gente entender isso, você não vem para cá somente para participar de um culto, para ver se o pessoal que está cantando bem. Não, você veio aqui porque você faz parte de uma obra tremenda que Deus está fazendo. E eu lembro que eu orava, quando eu comecei a ministrar o louvor, num período que eu voltei para Jesus, tinha um louvor muito conhecido que falava assim: que não passe de nós o teu Espírito. O pessoal mais antigo vai lembrar, Cida, o teu Espírito, e tudo que foi feito, foi dito a nós, venha se cumprir. A minha oração era: Senhor, em nome de Jesus, que eu não passe nesse tempo e que tu não olhe para mim e que eu não participe desse momento que você quer fazer algo no meio da tua igreja. Então usa a minha vida, faz de mim um adorador, usa meu coração, usa a minha família. Não deixa que passe de mim o teu Espírito e eu veja coisas acontecerem, outros irmãos ou pessoas dando testemunho e eu aqui parado. Eu quero participar dessa obra tremenda. Então é um convite antes de nós começarmos a pregação, que ainda não começou, mas eu quero te convidar, você ser um participante daquilo que Deus vai fazer nesse ano aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ser participante de toda a obra de que Deus quer fazer nesse lugar. Eu não estou falando de somente uma obra física. Graças a Deus, em um domingo nós arrecadamos o valor do material. Nós vamos fazer uma cobertura aqui na frente, vai servir de um local onde vai ter confraternizações, onde vai ter festas, onde vai ter eventos, onde podemos receber, que ninguém fique se escondendo por causa da chuva, porque está com buraco, mas o Senhor, Ele começou a obra, e Ele é o financiador da obra, e Ele é fiel para completar a obra, em nome de Jesus. Só que, querido, eu sempre lembro de um louvor, né? Tem um louvor de um cantor que eu acho que ele tem uma voz tão linda assim, que o cara canta, me arrepia todo, igual a irmã Mércia fala, ficava todo arrepiado. Olha, quer vitória, vai chorando, já me chora. Quem lembra desse louvor? Ele falou assim: irmãos, como eu tenho chorado. Chorando também chorou o meu Senhor Jesus. Mas se você quer vitória, vai chorando, geme em oração e chora. Tem um irmão aqui, o irmão Estevam. Sim, ele conhece os louvores todos, foi criado na igreja, né, irmãos? Mas eu não vou fazer aquela brincadeira contigo, não. Fiquei brincando que ele rodou muito sem óleo e sem água, então ele tem... então, ele conhece muito louvor antigo, né? Então, tá com uma idade já que parece, mas não é, irmão. Ele é mais novo que vocês imaginam, tá bom? Em nome de Jesus, homem de Deus, cheio da presença do Senhor. E aí, esse louvor ele veio na minha cabeça, e aí eu fico pensando, né? Por que na caminhada a gente vai imaginar que só tem vitória, querido? Derrota eu sei que não tem. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores, amém? Mas nós vamos ter lutas. Eu não quero aqui falar de lutas somente, mas eu quero dizer que, apesar de situações adversas, existe uma forma de ultrapassarmos as barreiras e as dificuldades e chegarmos a uma condição em que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem alturas, nem profundidade vai nos separar do amor de Deus. Você só veio nesse lugar aqui porque você tem certeza que aqui é ministrado a palavra, e aqui você vai receber uma palavra, ou então você sacia por uma palavra que vai te fortalecer para uma caminhada. Amém? Então, já de início, já abra a tua Bíblia, por favor, no Salmo 73. Ainda bem que a gente não está transmitindo ainda, né, irmãos? Porque aí eu fico falando essas coisas aqui, o pessoal fala: quem é o irmão que ele falou, tal? Marcos, mais uma lá pra gente, né? Mais uma lá pra Gávea, né? Beleza. Salmo 73. Querido, abra aí, vamos ler. Salmo 73 que fala assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os que de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, e o seu corpo é farto de dia. Não partilham as canseiras dos mortais, nem são afligidos como outros. Por isso, a soberba os cinge como e a violência como...
Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, de coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade, e falam com a opressão com arrogância. Por isso, seu povo se volta para... Abrem a boca e falam contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. E eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos, e aumentam suas riquezas. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de poder hoje chegar aqui nesse lugar e compartilhar essa palavra com os irmãos. Eu quero ser breve, Senhor, mas eu quero ser intencional naquilo que nós iremos falar nessa noite. Iremos sentar à tua mesa, iremos compartilhar do pão, da ordem que tu nos desse como igreja, mas nós queremos hoje, em nome de Jesus, pelo poder que é no nome do teu Filho amado, recebermos uma palavra que vai acalentar o nosso coração e vai nos motivar a dizer que nós chegamos até aqui, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amados, na última pregação eu falei sobre a conquista de Jerusalém. O que é a conquista de Jerusalém? Davi, quando ele subiu ao trono de Judá e de Israel, a primeira coisa que ele foi, juntou homens e ele atacou uma cidade chamada Jebus. E essa cidade era uma cidade que era em volta de um vale, e naquela cidade os jebuseus moravam. Interessante, quando o povo ocupou Canaã, toda a área foi ocupada, mas essa área não foi ocupada, permaneceu ali. Quando Josué falou, olha, Deus falou para Josué: ocupe toda a terra que eu lhes dei por promessa. Ficou ali naquele ambiente, naquele local ali, ficou uma cidade fortificada chamada Jebus. E aquela cidade ali, ela ficava na divisa era um nordeste, né? Da área toda de Israel que foi ocupada. Naquela cidade havia os jebuseus, e aí eu contei, né? Falei aqui que Davi, ele se posicionou e tomou aquela cidade. Ele não destruiu aquela fortaleza, ele tomou aquela fortaleza. Ele tomou aquela fortaleza, e aí ele ocupou aquele local, chamou de Jerusalém, né? E aí montou a cidade de Davi. No mesmo momento em que ele fala isso, em 1 Crônicas 16, em 2 Crônicas também, 1 Crônicas 16, fala que Davi, ele ocupou ali, ele montou um local onde o Senhor seria adorado por 40 anos, o chamado Tabernáculo de Davi. E aí ele instituiu levitas, homens que eram capacitados para adorar ao Senhor, homens que eram instruídos em canto, homens que eram instruídos em instrumentos de percussão, homens que eram adoradores do Senhor. Instituiu ali um tabernáculo. Ele colocou a Arca da Aliança ali, colocou tendas, e ali os homens subiam para adorar. E a palavra fala que haviam vários da tribo de Levi que faziam turnos, e aqueles turnos aconteciam 24 horas durante 40 anos. E aí eu acredito que é como se a gente faz aqui na escala, né? Quem está na escala hoje? Aí quem for militar sabe, quem pergunta quem está na escala geralmente é quem está na escala. Quem é que está na escala hoje? Quem pergunta. Vai lá ver. Escalado hoje. Graças a Deus aqui no Louvor não acontece isso, porque a gente fez um aplicativo, nós somos modernos, nós temos um aplicativo, né? O aplicativo anuncia lá qual é o nosso o dia, o louvor, né? O negócio é organizado, mano. Entrou gente para organizar essa... era bagunçado, mas tinha gerência, entendeu? Mas agora entrou o pessoal para organizar e botou lá um aplicativo. E aí os levitas, eles subiam para adorar. Eu acredito que eles iam cumprir o seu tempo, seu tempo de adoração, de sacrifício. Uns eram cantores, outros eram responsáveis pelos sacrifícios, sacerdotes, outros eram adoradores. E ali eles ficavam cantando: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E eles faziam esse turno de adoração. Dentre os homens, os líderes desses homens que eram homens de confiança. Sabe quando tu pega assim e fala assim: querido, vem cá, você vai ser o líder hoje para fazer, aqui da igreja, para fazer determinada função que vai cumprir, que é de muita responsabilidade. Alguém que vai ser o braço direito ali do rei. É alguém que vai cumprir uma função
com excelência, com qualidade. E eu não estou falando só de ministério de louvor, não estou falando de qualquer outro serviço no corpo de Cristo. Gente, cuidar de criança. Estenda a mão em direção lá, Vanessa. Vanessa, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Oh, glória. Alguém tem que cuidar das crianças. Mas aí, a gente entende que, apesar de todo tipo de qualidade ou talento que a gente tem, a gente está falando com gente. A gente está falando com humano. E aqui esse salmo é um salmo de Asaf. Nós temos o nosso Asaf aqui. Amém? O Asaf, ele profeticamente, a mãe dele deu um nome para ele. E, ele ministra o louvor aqui, tá tocando, tal. Foi algo que... Tu imagina, tu dá um nome de Asaf para alguém e fala, meu filho vai ser um ministro de louvor. O cara... Mas ele foi profético, Deus trouxe ele de volta para cá, para a igreja, está trabalhando. Mas esse Asaf que está na igreja, que está na Bíblia, é um Asaf que foi separado por Davi e falou assim, Asaf, vem cá, deixa eu te falar uma coisa, você vai ser o responsável por todo aquele tabernáculo lá. E aquele povo que está lá, aquela pessoa que vai lá ministrar o louvor, você vai ter responsável para cuidar deles o tempo inteiro. Olha, a tua responsabilidade é grande, você é um cara que eu confio em você. Você é uma pessoa que eu te dou toda a confiança para que você divida todo aquele turno, para que você gerencie tudo aquilo. E havia um homem chamado Amã e outro homem chamado Getã. Era o Asaf, né? Quem não conhece o nome de Asaf, vão pensar que é o Asaf Borba. Mas o Asaf era um levita na presença de Deus. Um que era filho de Gerson, que era da tribo de Levi. E ele escreve esse salmo aqui, um salmo muito interessante. Imagina, a gente vem para cá o tempo inteiro, aí chega aqui e fala, que canta, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha, não há nada que abale uma pessoa que tem um coração, né? A gente canta aqui, adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar um adorador. Não existem prisões. E aí, eu fico imaginando, pô, ele é o cara, né? Asaf é o cara, só que Asaf entrou numa crise. Asaf entrou numa crise. No momento que ele estava subindo para ir para a igreja, você imagina, você vai para a igreja, e aí situações acontecendo, mesmo diante de problemas, você vem para a casa do Senhor. Mas essa semana foi uma semana bastante movimentada. Uma semana que eu chorei. Chorei muito. Chorei. Chegamos no enterro do filho do pastor Ramiro. Nosso semblante era abatido. Nós vimos que todos estavam bem tristes. E aí, eu falando com ele um dia anterior, eu falei para ele, pastor, o senhor quer que faça o que amanhã, o culto? Né? E aí ele falou para mim, pastor Fábio, eu não quero fazer nada. Você faz tudo. Você faz tudo, não tem porque faz tudo. E aí eu cheguei lá, eu mandei a mensagem para ele e falei assim, olha pastor, dorme em paz, Deus vai te dar um sono tranquilo. E amanhã você vai dar um testemunho para glorificar o nome do Senhor. E aí ele virou para mim e falou, eu não quero falar nada não. Aí eu falei, não, você vai falar. Tem gente aqui precisando ouvir o teu testemunho com relação a isso. E para quem estava lá no enterro, viu, foi algo tremendo. Foi algo sobrenatural. Quem saiu de lá triste, quem entrou triste, saiu de lá edificado. Essa semana também eu chorei muito com Jesus por causa de circunstâncias que aconteceram. Às vezes a gente chega e pergunta, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que situações vêm contra mim e a gente não imagina que nós somos servos do Senhor? E a palavra fala que botamos um alvo no peito, nós somos um alvo direto de ataques do diabo. A gente não pode, em momento nenhum, desfazer, ou melhor, menosprezar os ardis ciladas do diabo. Por isso que a gente precisa estar o tempo inteiro pronto e vigilante para situações quando vêm acontecer. Então, Asaf, ele estava indo para caminhar para a casa do Senhor. E aí, ele fala uma frase no capítulo 1, bom é o Senhor com Israel e para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, aí você pode colocar você aí nesse lugar, quanto a mim, os meus pés quase vacilaram. Tem uma crise de fé no Asaf. O cara simplesmente era um crente igual a gente.
crente, aquele crente que, sabe, que dá uns glória, sabe, que gosta de cantar uns louvores, gosta de chorar na presença do Senhor. Hoje eu brinquei com o Marcelo, ele foi terminar a oração aqui, pastor Marcelo, eu falei, Varão, pô, demorou muito a tua oração, quiser orar, eu vou orar no teu quarto. Aí ele, pô, você é insensível, você não sabe, eu sou um homem de Deus, você fala isso comigo. Quantas vezes em nosso quarto, nossas lágrimas foram colhidas sem ninguém ver? Quantas vezes nosso local de descanso, o nosso local onde a gente, o secreto do Senhor, só a gente sabe o que foi colocado ali. Era assim que Asaf estava. Imagina que ele subia para poder adorar ao Senhor e ele foi passando no meio. Imagina ele indo para a casa do Senhor e você passando no meio de um local onde pessoas fazendo coisas terríveis. A palavra fala que ele viu homens ali ímpios, que o coração totalmente distante do Senhor, mas que a palavra fala que aqui no seu texto ele fala que não existe para eles preocupações. E eu vendo isso daí, meu pé quase vacilou. Irmão, quem já não teve uma crise de fé aqui? Quem já teve crise de fé aqui, levanta a mão. Parabéns, você é um crente. Você é humano. Deus, ele, em momento nenhum, ele tirou da gente essa possibilidade. Tirou da gente essa situação. Sabe, a gente às vezes quer uma resposta. Pode ser que Deus não deu uma resposta no momento. Ele vai olhar para a gente e fala assim, segura, né? A gente começa, se as águas do mar da vida quiserem te afogar. A gente vai cantando. Vai cantando. E aí, Asaf, em uma crise grande, uma fraqueza espiritual, passando por uma provação, ele fala no versículo 12, ele é assim, quase que os meus pés resvalaram, pouco faltou para que eu me desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes. Irmão, aquele que está no YouTube direto, aquele que está no Instagram direto, eu posso dizer isso, eu gosto muito de ouvir, né, vídeo no YouTube de política, amigo, o coração fica como agitado, e aí eu fico vendo, a gente começa a ficar amargurado, não, como é que pode um povo desse sem Jesus, eles fazem esse tipo de coisa, e a vida deles é tão tranquila, tão regalada, não tem problema com eles, os caras fazem o que é ruim, eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor, eles permanecem impunes. Sabe, quantas vezes você falou assim, olha, Deus, eu não quero que aconteça nada com ele, né? Tem uma brincadeira de uma oração que fala, Senhor, eu não quero que aconteça nada com ele, mas pesa a mão nele em nome de Jesus. Ontem eu estava com os adolescentes aqui, vocês viram de manhã, eu estava com os adolescentes da EMA. Eu falei para eles, olha, vocês vão tocar aqui domingo de manhã, vamos ficar lá em casa. Aí eles dormiram lá, 5 adolescentes, né? E aí, viemos de manhã tocar, aí eles brincando lá, eu falei assim, ó, varão, esse cara que sabe continuar com essa brincadeira, ele vai pesar a mão em você. Ele, Senhor, tem misericórdia, pastor, não quero que a mão do Senhor pese sobre a minha vida, não. Mas meninos valiosos, preciosos, homens que vão ser pastores, vão ser ministros de louvor, pessoas abençoadas. E aí, quantas vezes a gente já revoltou o coração e falou assim, Senhor, esses caras, eles não olham, eles andam de forma impiamente, de forma sem ligar para Deus, sabe? E aí até o momento em que Asaf fala para mim assim, pô, se esses caras fazem isso e andam bem, eu também não vou ficar me preocupando com a minha vida em caminhar com Jesus. Para que eu vou me consagrar desse jeito todo? Para que eu vou vir aqui quinta-feira para orar? Para que eu vou vir aqui domingo de manhã para aprender na escola dominical? O que eu vou fazer na igreja? Tem tanta gente fazendo um monte de besteira e a vida deles é tranquila. A vida deles é sem problema nenhum. E aí, no versículo 3 ele fala, por quê? Ele invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. No versículo 4 ao versículo 12 ele só murmura. Ô povo chato, lá em casa eu posso dizer que eu sou, somos que tem mais fé, eu sou o que menos tenho fé. E aí, assim, claro, né, porque graças a Deus que eu tenho a pastora Renata, a Manuela, a Isabela também, são meninas que me deram suporte, porque às vezes eu sou o cara que vou murmurar mais ainda. E aí eu aprendi que murmuração é o contrário da adoração. Se você murmura, você não adora. Se você adora, você não murmura. E aí, lá em casa, graças a Deus, elas são melhores que eu nesse quesito. E quando eu vou pensar em murmurar, eu já olho para a cara dela, ela fala, vai murmurar? Eu
Eu falei, Senhor, olha aí, Jesus, muito obrigado pela mulher que tu me deu, me repreendendo, né? E eu aprendendo nessa caminhada. E aí ele passa do 4 ao 12 só dizendo, eles abrem a língua, abrem a boca, falam contra os céus, o seu povo se volta para eles, e os que têm fonte, da qual bebe com avidez, eles dizem assim, como é que o teu Deus vai fazer isso? Tu acha que Deus existe? Deus não existe. Que Deus é esse que deixa tu passar por essas coisas? Você já não viu essa pergunta já? Que Deus é esse que tirou o filho do nosso pastor? Que Deus é esse que deixa você passar por uma situação dessa? A crise entra no coração, o ímpio ele aponta dedo para a gente e a gente intercede por ele para que o Senhor alcance com a sua misericórdia, mas Asaf estava desse jeito, Asaf era um crente, ele ia para a casa do Senhor. E aí, no ápice da sua crise existencial, no versículo 13 ele fala, foi inútil eu fazer isso. É inútil, não vale a pena. Não vale a pena. Não tem motivo nenhum de eu estar aqui na igreja, de eu estar congregando. Não tem motivo nenhum de eu estar fazendo isso, por quê? Porque parece que Deus ele se calou, Deus não está ouvindo minhas orações. E tem momentos que Deus se cala de verdade. Tem momentos que Deus ele faz a gente passar por situações porque Ele deseja com que a gente avance, cresça em graça e em conhecimento. Deus ele deseja que a gente cresça, que a gente amadureça. Nós não vamos ficar como crianças somente, igual bebendo leite espiritual, como Paulo fala. É necessário que a gente coma uma comida sólida. Por quê? Porque Paulo também fala que se o herdeiro ele for criança, ele não vai receber aquilo que ele tem para herdar. Quem estudou a história sabe. Dom Pedro II ele viveu de tutoria, né? Não é isso? Tinha um tutor que cuidava deles, porque ele era pequeno. Ele era o herdeiro de um reino, mas não podia assumir porque não tinha idade. Deus não vai dar para a gente coisas que nós não iremos saber cuidar. Eu sempre dou o exemplo que o que adianta eu dar um carro para a Manuela se ela não vai poder dirigir? Será que Deus ele vai te dar uma rabada para comer se a gente não está comendo e tomando leite? É necessário que a gente cresça. É necessário que a gente olhe e fale assim, circunstâncias não mudam quem Deus é. O que muda é aquilo que Ele pode fazer em mim através de mim. A minha mentalidade que muda. Falei isso para os jovens um dia desse. Nós podemos escolher, ou a gente se torna com mentalidade de escravo, ou a gente se torna com mentalidade de príncipe. O que é mentalidade de escravo? O que pode fazer, o que não pode? Pastor, pode fazer isso? Você pode. Mas tu acha que pode, que deve fazer isso? Não. Por quê? Porque tu tem o Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo se ele vai deixar você fazer isso ou não. Ou se é conveniente você fazer isso ou não. Então eu posso até fazer, mas como eu sou lavado e remido, uma nova criatura, eu nasci de novo, isso não serve mais para mim. Eu sou nova criatura. E aqui no versículo 13, o salmista fala assim, não valeu a pena. Não valeu a pena. E ele fala, lavar as minhas mãos na inocência. Mesma coisa que eu vou falar assim, eu ser justo não vale a pena. Eu fazer o que é certo não vale a pena. Eu achar que eu vou ser todo o certinho e correto não está valendo a pena. No versículo 14 ele fala, pois um dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. E se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, ó Deus. Só que ele estava caminhando para a casa do Senhor. Sabe quando tu fala assim, eu só vou para a igreja hoje porque eu prometi à irmã Léia que eu ia fazer um negócio com ela lá. Aí eu prometi a Vânia, prometi a Rosane que eu ia fazer uma reunião e nós vimos, olha, eu só vou à igreja hoje porque realmente eu prometi ao pastor Marcelo que eu ia ajudar ele em tal função, em tal evento que ia acontecer na igreja hoje. Mas acontece que foi exatamente o que aconteceu com Asaf. Quando ele entra na presença do Senhor, no momento em que ele entra, no versículo 16, 17, ele fala, até que eu entrei no santuário de Deus, descobri qual seria o fim deles. Ele não entrou no santuário de Deus para adorar a Jesus, para poder orar para que punissem aqueles homens maus. Mas ele entrou no santuário para dizer, para Deus mostrar para ele, porque o que eu tenho é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo pode me oferecer. A palavra de Deus fala que aquela mulher
Aquela mulher, ela perdeu aquela moeda. E quando ela perdeu aquela moeda, ela limpou tudo, puxou o armário e ela encontrou aquela moeda, ela saiu, fez uma grande festa. Também fala que aquele homem encontrou um tesouro e ele vendeu tudo que tinha para poder comprar aquele terreno. E aquele terreno tinha um tesouro. O terreno significa a nossa vida, querido. Mas o tesouro que tem naquele terreno significa Jesus. Nós só estamos aqui por causa dele. Tu vai olhar lá para fora, tu vai ver um monte de injustiça, um monte de coisas erradas. Você vai querer falar assim: Senhor, por que aqueles vivem daquele jeito e eu aqui hoje estou passando por isso? Ele vai falar para você como falou para Paulo: Paulo, amém, a minha graça te basta. E a graça do Senhor é que tem nos bastado em todo o tempo. A diferença que é, querido, de você enfrentar uma situação é aquilo que Asaf descobriu que ele tinha. Ele tinha Deus. Ele tinha a presença do Senhor. Ele tinha um tesouro. E aí no versículo 25 ele fala: quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Nós cantamos um louvor na semana retrasada aqui, que olha, só de lembrar eu já choro já. Não pegou tudo quanto é homem machão aqui dentro. Pegou os machão tudo. Eu estava olhando aqui da frente e falou: Senhor, eu vou adorar Jesus aqui, não vou ficar olhando ninguém não, porque o pessoal pensa que a gente olha o pessoal daqui da frente, né? A gente olha mesmo. A gente olha mesmo. Pô, o irmão tá desligado lá. Pô, o louvor tá pegando fogo, o irmão tá desligado. Amigo, era um tal de homem chorar, barbado, grande, baixo, todos os homens tudo chorando, a mulherada já estava. E aí quando nós fizemos um convite para vir para o altar, veio todo mundo, porque não teve como. Quando a gente entra na casa do Senhor, a gente descobre que Ele é o nosso tesouro. Você esquece tudo que está lá fora. Tu chega aqui e coloca: Senhor, a minha família, a minha vida, meu trabalho, mesmo pode estar pegando fogo. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és quem eu confio, Tu és a minha rocha forte. Ainda aqui pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te seguirei, por ser comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Pode colocar a letra aí? Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás nesse lugar. Mi maior, vamos lá. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, pois comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Diga a Ele: perdoa-me, perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, pois um sinal que Tu estás nesse. Começamos a cantar esse louvor aqui, a palavra começou a entrar no coração
E aí nós descobrimos que não há nada que seja impossível para o Senhor. Não há nada que Deus não possa fazer para transformar o quadro que a gente vive, se existe um homem, uma mulher que ele encontra nesse local fiel a Ele. Sabe de uma coisa? Você pode olhar para tudo que está acontecendo aí em volta, notícias que chegam ruins, mas Asaf, quando ele entrou num santuário, ele começou a sentir a presença do Senhor e descobriu, ele falou assim: Senhor, nada pode comprar a presença gloriosa do Senhor na minha vida. E depois ele escreve salmos que começam em 73 até 83, e ele vai falando: Senhor, Tu és a porção da minha herança, Tu és aquele em que eu posso confiar em todo tempo, Tu és o Deus que opera maravilhas entre os povos, tens feito notório o Teu poder, com Teu braço remiste o Teu povo, os filhos de Jacó e de José. Tu és sim, Senhor, Tu és tremendo, Tu és terrível, Tu és ilustre, o mais glorioso dos montes eternos. Os que se afastam de Ti certamente perecerão. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Ti. Faço do Senhor, o Deus, o meu refúgio, para proclamar todas as Suas boas obras. Faça do Senhor esse ano, independente de circunstâncias ou notícias que venham a chegar, saiba de uma coisa: nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus, quer a altura, quer profundidade, quer anjo, quer distância. Nada pode nos separar do amor de Deus, como Paulo fala lá em Romanos. O maior presente, o maior tesouro que nós temos é a presença do Senhor em nós. É o próprio Jesus como um grande presente. Eu quero fazer um desafio para vocês esse ano. Não deixe que essa presença do Senhor ela se perca em momento nenhum na nossa caminhada. Quando algo acontecer que vá fazer com que você comece a pensar: eu tenho vivido uma vida inútil, isso não tem valido a pena, vem para cá, vem para cá, vem para o altar do Senhor, entrega o teu coração na presença de Deus, liga para alguém e fala assim: irmão, ora por mim, estou precisando de uma ajuda, você pode interceder por mim? Pastor, tem como aí, eu posso falar uma coisa para o senhor, você tem como orar por mim? Vamos lá, querido, vamos orar. Primeiro toque aqui, primeiro louvor. Vem para o altar do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Fará sobre isso aí tua justiça como a luz. Fará sobre isso aí tua direita como o sol do meio-dia. Quanto a mim, Senhor, bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas boas obras. Bom é o Senhor, querido. O Senhor é bom em todo tempo. Ele começou falando que o Senhor é bom, porém as situações vieram, mas no final ele falou: eu descobri que o Senhor continua sendo bom. E lá no enterro nós podemos falar para o pastor: pastor, teu filho já foi um milagre, independente do que aconteceu, Deus, ele continua sendo bom. Deus continua sendo bom. A gente pode ser que coisas aconteçam que a gente não está preparado, mas em momento nenhum a gente pode deixar de adorar ao Senhor. Continue adorando, e nada pode calar a adoração de um adorador, daquele que nasceu para glorificar o nome do Senhor. Poderia passar aqui a noite toda dizendo, como Paulo fala, em todo tempo eu sou entregue à morte, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, para que possamos provar com grande altura a profundidade e o comprimento do amor de Deus. Eu acredito que Asaf, naquele momento ali, o Espírito Santo veio e falou assim: cara, eu te conheço, você é meu servo, você é minha serva, vem cá, recebe o consolo do Espírito Santo aqui agora, recebe o meu consolo, recebe o meu cuidado aqui agora. Pode chorar, não tem problema chorar. Eu lembro que eu fui pregar para os adolescentes, né? Quando um tempo atrás, num acampamento, cheguei lá, tinha um missionário cego, e ele pegava o violão. Quando ele pegava o violão,
ele ministrava de um jeito com tanto poder, com tanta unção, que dava a perceber que ele via mais coisas do que a gente. E eu falei assim, esse cara é especial, tem alguma coisa nele aí, Deus falou alguma coisa com ele. Quando tem esses caras assim, que Deus, ele, né, não é questão de profetar nem nada não, mas eu sentei do lado dele, falei, o que Deus fala com esse cara aqui? Deixa eu ver. E aí ele virou para mim e falou assim, há quanto tempo tu não chora na presença de Deus? Aí eu parei para pensar, eu falei, rapaz, quanto tempo que eu não choro na presença de Deus? Não, eu sou homem não chora, né, gente? Não tem essa frase de pequeno? Homem chora, querido. E não existe algo que abra o coração de Deus maior do que um espírito quebrantado e um coração contrito. Conta para Jesus onde é a tua dor, Ele é teu amigo, confia no Senhor. Chora, entrega teu caminho na presença de Deus, leva diante do Senhor as tuas petições com súplicas, ações de graças, com petições. Não tenha vergonha disso, sabe? A gente pode ser um dia, acontecer que a gente vai estar igual a Asaf, mas nada vai nos separar do amor de Deus, querido. Nada vai nos tirar da presença do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Ele falou com ela, eu estou convosco todos os dias até o fim dos séculos, até a minha volta. Então eu quero lançar um desafio, como eu falei aqui. Não importa a notícia que chegar, sendo ótima, glória a Deus. No passado eu tive uma notícia ótima. Deus abriu a porta para a Isabela. Isabela está estudando nos Estados Unidos. Cada hora ela conta uma novidade para a gente, né? E aí teve um que chegou para mim, sabe, um irmão querido assim, né? Com todo carinho, ele falou, com todo amor, ele falou para mim, pastor, posso te falar uma coisa? O que foi? Ela não vai voltar não. Eu falei, pô, tá legal pra caramba, hein? E aí, nós podemos dar glória a Deus por aquilo que Ele... Mas quando a notícia ruim vem, ela pode até abalar o nosso coração, porque somos humanos, mas não pode, em momento nenhum, tirar aquilo que nós recebemos do Senhor, que é a Sua presença. Amém? Faça do Senhor esse ano. Fala assim para Deus, olha, Deus, esse ano eu vou buscar mais e vou conhecer mais o Senhor. Prosseguirei conhecer a Ti. Eu vou ter mais sede, vou ter mais fome. Eu não vou reclamar porque situações estão acontecendo, eu vou continuar adorando a Jesus. Independente de circunstâncias, eu vou continuar adorando ao Senhor. Eu vou participar da mesa com alegria, sabendo que Ele disse que se um dia Ele vai voltar e que a gente fizesse isso até que Ele voltasse. E eu faço parte. Senhor, na última ceia eu estava, hein? Olha, eu estava lá, hein, Jesus? Eu estava lá porque, mesmo com a notícia chegando contrária, eu estava aqui sentado dizendo, Pai, obrigado. Eu tenho comunhão contigo, tenho comunhão com meus irmãos. Falar aquilo que todo pregador fala, né? Eu não sei o que está passando no coração de cada um aqui, mas eu sei de uma coisa. Deus, Ele está te chamando para algo mais profundo, mais intenso nesse ano de 2025, em nome de Jesus. Não, eu vou ser somente membro, vou lá na igreja, sento, olho e tal. Você tem todo o direito, mas tem coisas tremendas para o Senhor revelar para o teu coração. Olha, eu vou cantar aquilo de novo que a gente falou no início aqui. Senhor, que não passe de nós o teu Espírito. E eu também não vou ficar falando que o tempo atrás era muito bom. Ai, mas aquele tão bom quando a gente fazia evangelismo. Ai, por que não faz hoje? Ai, era tão bom naquele tempo porque nós íamos para tal lugar. Não, o tempo é hoje. O momento é agora. Deus quer continuar a fazer milagres em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração? Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu te servirei porque comigo estará.
Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Diga para ele: Senhor, me perdoa, mas eu quero algo novo esse ano. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste Você pode fechar seus olhos, você pode dizer isso para o Senhor. Hoje é uma noite especial, noite de assentarmos à mesa com Ele. Você pode dizer isso: Senhor Jesus, me perdoa, Senhor, me ensina a te amar mais. Jesus, não deixa que as circunstâncias, as coisas dessa vida tão pequenas diante da eternidade, daquilo que o Senhor tem preparado para mim. Tire o meu foco, tire a minha alegria, me faça pecar contra Ti, murmurar contra o Senhor. Me ajuda, Jesus, a orar diante das circunstâncias, da situação. Não deixa que meu olhar se desvie, mas me ajuda a colocar o meu olhar, ter meu olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé. Porque independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo bom. O Senhor é bom. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Senhor tem cuidado de mim. Ainda que tudo ao meu redor diga que não, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é o meu Deus. Diga isso para o Senhor. Jesus, nós te amamos, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Se as circunstâncias da vida têm tentado nos afastar do Senhor, nos perdoa, Pai. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Chama